Uma das participantes da palestra da semana passada foi muito legal, porque foi numa cidade, não foi na cidade onde eu moro, mas foi numa cidade próxima, né? Que logo depois da palestra ela veio ao meu encontro e veio com o livro Ikigai na mão. E ela falou assim: professor, eu estou acompanhando o seu canal, não conhecia você, mas a partir de uma professora, olha que legal, uma professora comentou que tem um japonês falando sobre Ikigai no YouTube e eu resolvi acompanhar os seus vídeos aí e eu queria dar uma sugestão, né? Eu falei, mas por que você não escreveu? Porque de repente dá um pouco mais de velocidade, né, para o nosso vídeo aqui e tal. Inclusive, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal para as outras pessoas também conhecerem. Ela deu risada, ela falou assim, eu quis dar o feedback ao vivo. Por que o senhor não grava um vídeo sobre o livro Ikigai? Então vamos gravar sobre o livro Ikigai do Keimoji. Muito prazer. O livro é o seguinte, Keimoji é um neurocientista. Ele é um neurocientista que foi cada vez mais aprofundando seus estudos na abordagem do Ikigai. Na ilha japonesa de Okinawa. Ikigai, o significado é sentido da vida. E ele comenta nesse livro, e é algo que também que eu vivenciei quando anos atrás eu estagiei no Japão, a palavra Ikigai ela também é utilizada nas pequenas atividades, nos pequenos feedbacks. Como diz o professor Mihaly Csikszentmihalyi do Flow, nos microflows. Sabe o que é microflow? Eu ainda nem sei o que é flow. Então, flow é fluir, né? Quando a sua vida flui. Indicadores do flow, quando você vê o tempo passar. Uma atividade que você desenvolve, que você vê o tempo passar rapidamente, você aprende tudo isso. Isso é o flow. Então, o Ikigai tem os micro-Ikigai? Será que existe? Bom, momentos que a gente observa que você está desenvolvendo o que você ama, o que você é reconhecido, o que você faz bem feito e o que contribui para a sociedade. Ueda, mas isso está nesse livro? Não, está no outro livro que depois a gente grava um outro vídeo, está nesse livro aqui. Mas não dá para nós falarmos de Ikigai se nós não compartilharmos as 4 grandes áreas do Ikigai que é proposto pelo Hector Garcia e pelo Miralles, que é o que você faz bem feito, o que você é remunerado ou reconhecido, o que faz bem para a sociedade, que você ama e você tem paixão, e o quinto, que é a nossa metodologia também, que é a transcendência. Mas por que, Ueda, você também trabalha a transcendência? Baseado também nessas 2 obras que têm um impacto também no nosso processo, não é sentido da vida, no nosso sentido da vida também, no algo maior da nossa vida, né? Então, da nossa existência como espírito que somos, né? Então, vamos lá, o Ikigai aqui. O Ikigai, então, ele é baseado nessa obra dos estudos do Keimoji, o neurocientista, e é muito interessante esse livro, porque logo no início, e é bacana, né, porque tem na nossa linguagem hoje, né, que já vai direto ao ponto, os 5 passos para o Ikigai. O primeiro capítulo já vem, né, que já vem como recado para o leitor ou para a leitora, os 5 passos. E aqui ele já compartilha os 5 passos, que é comece pequeno, libertar-se. Terceiro passo, harmonia e sustentabilidade. 4º passo, alegria das pequenas coisas. E o 5º passo, estar no aqui e agora. E eu vou conversando com o livro, né? Eu vou escrevendo a lápis. Eu aprendi que antigamente eu escrevia a caneta. Se você perceber livros assim mais antigos, né? Eu vou até mostrar. Que tem a ver, tá, pessoal? O Descubra os Pontos Fortes aqui, ó, é um livro que eu utilizo, inclusive eu já comentei em outros vídeos. Se inscreva no nosso canal. O meu editor falou, Ueda, vai repetindo, se inscreva no nosso canal. Porque através dos estudos e através do feedback da nossa equipe, cerca de 70% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. E você se inscrever, deixar comentários, é bom para a gente divulgar cada vez mais e compartilhar. Esse livro é a primeira vez que eu li esse livro foi em 2010 e eu escrevi a caneta. Caneta, eu creio que é um grande desafio, porque esse livro um dia vai circular, né, para alguém. Então, fato, dá para pagar a lápis. Mas voltando ao livro aqui. E aqui, quando ele comenta esses 5 pontos, esses 5 passos,
e logo depois ele comenta o que é o Ikigai. E ele dá exemplos de pessoas centenárias ou quase centenárias que vão tendo esse processo de Ikigai. Então ele trabalha tanto o dono de um restaurante japonês, quanto avós, né? Pessoas que cuidam de ambientes da sociedade. Eu particularmente, eu tive duas experiências, pelo menos assim, duas pessoas centenárias ou quase centenárias, né? Que atuavam e desenvolviam o seu Ikigai. Quando eu estive no Japão estagiando, eu tive a oportunidade de passar alguns dias na casa do meu tio-avô, do meu tio, primo do meu pai, né? Que numa das cidades do Japão, e eu tive a oportunidade de passar com ele durante alguns dias. Ele era diretor de uma escola, hoje seria aqui Fundamental 1, acho que era Fundamental 1, era até Fundamental 1, e ele mostrou a escola, e quando ele estava mostrando a escola, ele apresentou para as pessoas e dois senhores. Um dos senhores já estava aposentado e ele ainda cuidava da manutenção, algumas coisinhas da manutenção da escola, e uma outra pessoa era um professor que também cuidava, ambos também cuidavam do jardim e da plantação de arroz. Em vários locais, não sei se ainda existe, né, mas vários locais, quando eu presenciei, vários locais tinham plantações de arroz que eram cuidadas por pessoas da sociedade, em geral pessoas, né, quase chegando ou centenárias. Então, aqui, quando ele comenta o que é Ikigai, ele reforça isso. E aqui na página 16, ele dá a definição. A palavra Ikigai consiste literalmente de Iki, que é viver, e Gai, razão. Por isso que é a razão de viver. E muito interessante que ele dissocia sucesso com Ikigai. Então ele diz o seguinte, ó, é verdade que ter Ikigai pode resultar em sucesso, mas sucesso não é uma condição necessária para ter Ikigai. E também, o que é sucesso, né? Em vários vídeos hoje eu tenho reforçado isso, ser ou ter, ou as duas questões. Ou o que de repente, às vezes, o ter impede eu, de repente, trabalhar o meu ser, porque eu fico muito ter questões externas e eu esqueço de investir no meu ser. Eu esqueço de sentir as minhas emoções, porque a minha validação, para eu ser validado externamente, eu tenho que retrair as minhas emoções. Por isso que as pessoas centenárias são pessoas que muitas vezes, o próprio Kenmoji fala, eu assisti uma entrevista também do Kenmoji, que ele declara, né, que quando ele foi fazer as entrevistas com as pessoas, ele pensava em ouvir assim, minha alimentação é essa, eu sou regrado por conta dos exercícios físicos assim. Mas ele falou que a grande maioria comentava assim, sabe, eu tenho uma amiga que eu sempre comento sobre isso. Eu sempre tive vontade de dançar e eu não tive vergonha de mostrar que eu gostava de dançar. Quando eu ouvi que eu tinha que, não podia deixar má água dentro de mim, eu comecei realmente a virar a página, a deixar de lado muitos rancores. Tá aí. Muito ligado às nossas emoções. Por conta disto, isso é o resultado da doutora Brené Brown, né, da coragem de ser imperfeito, a arte da imperfeição, de nós demonstrarmos a nossa vulnerabilidade. E aqui atente-se, né? Vulnerabilidade não é você ficar fraco, não, se sentir fraco, eu sou fraquinho, não. Vulnerabilidade é você fazer algo sem ter a certeza que será bem sucedido. A gente não tem, mas você tem que ter a coragem. É como o monge alemão, autor da obra Não Desperdice a Sua Vida, Anselm Grün, Anselm Grün, assim como o livro Ikigai, nós vamos deixar na descrição o Não Desperdice a Sua Vida. Nas primeiras páginas, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com o comércio pequeno. Lembra do primeiro passo do comércio pequeno do Kenmoji? Nessa obra do Anselm Grün, ele não desperdiça a sua vida e ele entrega
entrega assim um conteúdo valioso. E logo na introdução, logo no primeiro capítulo, ele comenta algo assim, ó: nunca é tarde demais para começar a viver. Não sei qual a idade que você tem. Se você tem 15, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, nunca é tarde demais para começar a viver. Comece pequeno, como o Keimoji diz, né? Comece pequeno. E nessa obra ele comenta também muito isso de a gente poder compartilhar as nossos conhecimentos, né? Senão gera obesidade, né? Aqui ele não fala de obesidade intelectual, mas ele fala, deixa eu até observar aqui, até um comentário que ele fala da importância, aqui ó, que o grande perigo é a gente esperar a confirmação dos outros e a importância de a gente compartilhar. Todo mundo tem algo para compartilhar no nosso dia a dia, né? Ele comenta que é como se a gente fosse uma plantação e tem uma planta, você só vai fazendo o input, né? Só vai colocando informação, água, e depois não compartilha as suas sementes, os seus talentos. Não deixe os seus talentos, né, enterrados. Mas vamos continuar com o Keimoji, né? Keimoji. E ele vai trazendo o do que é Ikigai, inclusive tem até no capítulo 2, seu motivo para levantar de manhã. Essa frase, ela por isso, você ouve muito quando as pessoas falam sobre as definições de Ikigai, ó. A expressão como o motivo para se levantar de manhã é o que dá uma motivação contínua para viver a vida. Aqui eu compartilho na nossa metodologia, tanto nas mentorias, quanto nas aulas, quanto nos workshops, que uma das estratégias aqui é fazer o processo da gratidão logo de manhã. Três coisas que você agradece na sua meditação. Não sei se você faz a sua meditação, a sua oração, ou você já sai correndo, né? Tudo isso. Então é muito importante esse processo. E aqui tem uma frase genial, ó: faça a alegria das pequenas coisas funcionar para você. E assim você também pode começar seu Ikigai de manhã. Não é comece pequeno, tenha alegria nas pequenas coisas. Então, pequenas coisas que você tenha nas suas atividades, pequenas coisas, e vem muito ao encontro, né, da atenção plena, do mindfulness, né, das pequenas coisas de você fazendo café, né, de você observar o que está acontecendo ao seu redor, tudo isso. E aqui ele vai trazendo no seu dia a dia o contato do Ikigai no seu dia a dia, né? No capítulo que ele comenta sobre Kodawari e os benefícios de pensar pequeno. Kodawari, que ele fala o seguinte, ó, é um conceito difícil de traduzir, Kodawari. Em inglês costuma ser chamado, ou em português, né, com a tradução, comprometimento. Kodawari é pessoal por natureza e é uma manifestação de orgulho pelo que você faz. Em resumo, Kodawari é uma abordagem pela qual se toma cuidado extraordinário com detalhes pequenos. Isso é muito revelador. Quando eu estive estagiando no Japão, nós fomos com um grupo de estudantes. Então nós tínhamos estudantes de várias áreas. Nós tínhamos uma estudante que ela estudava culinária japonesa aqui no Brasil, e todas as vezes que a gente ia em um restaurante, ou ela observava embalagens, ela falava, olha o cuidado com os detalhes que a arte ou a cultura japonesa tem. Várias culturas têm, né? Mas principalmente, né, você vai em restaurante japonês, né, os pequenos pratos lá, para quê? Para você, minha avó que falava assim, olha a comida primeiro. Não, primeiro ela falava assim, agradece, né? Tadakimasu. O Gotso-sama, né? Tadakimasu, lembrei da minha avó, muita gratidão para ela. Tadakimasu, Gotso-sama. Tadakimasu, eu agradeço a comida, e Gotso-sama, estou satisfeito, eu agradeço. Então, aqui, então ele comenta as pequenas questões, né? Então, você começa pequeno, tudo isso. Por isso que é importante, a gratidão tem muito a ver
com começar pequeno. Nós temos um vídeo que a gente comentou 5 sinais, né? Não sei se já foi publicado ou será publicado. 5 sinais que você está no seu propósito, que está na sua jornada do Ikigai. Aqui eu deixei também anotado com um papelzinho amarelo, né, nessa observação, no capítulo 5. Por que eu iniciei falando do flow? Lembra que eu falei do flow no início? Porque no capítulo 5, o Kenmoji fala do fluxo e da criatividade. Então não é por acaso que a nossa metodologia é o Ikigai Flow. E aqui nesse capítulo 5, ele fala sobre o professor Mihaly Csikszentmihalyi, o estado psicológico do fluxo, como descrito pelo psicólogo americano, nascido na Hungria, né? Mihaly Csikszentmihalyi. Tem uma história muito bonita, né? Ele, quando saiu da Hungria, ele estava num trem ouvindo os bombardeios, né, da guerra que estava ocorrendo. Por isso que eles migraram primeiro para a Europa, lá para Paris. Tem até um depoimento dele no livro que ele fala o seguinte, que logo que ele chegou, ele ficou em Paris, ele começou a trabalhar, tudo isso, trabalhava como fotógrafo, trabalha com atividades. Aí ele viu um cartaz falando, e tinha uma palestra do Jung, ele foi nessa palestra do Jung, olha que bacana, né, nesse estudo. E aqui ele traduz aqui uma questão muito legal, que você não vai sentir necessidade de reconhecimento do seu trabalho, dos esforços, e não vai ficar dependente disso se você estiver procurando, estiver no seu Ikigai, uma recompensa muito sua. Por isso que o Flow é um feedback imediato do seu trabalho, porque você tem uma experiência, você está concentrado no que você está fazendo, você está envolvido, você pode até ter cansaço físico, mas a sua mente tem ainda desejo e satisfação, por isso que é uma tríade, né? Desejo, satisfação, e você quer aprender mais sobre aquilo, você tem uma aprendizagem rápida sobre esse processo do Flow. E aqui o Kenmoji dá continuidade nesse livro e traz o seguinte, que ele fala no capítulo 6, Ikigai e sustentabilidade. E ele traz aqui um processo, aqui foi assim, quando eu li aqui eu vibrei, porque ele fala sobre a empatia, ele não fala a palavra empatia, mas vamos refletir aqui, porque você fala, mas por que você vibrou? Porque no meu livro Competência Emocional Quanto Antes Melhor, que é fruto da defesa de tese que eu fiz sobre competência emocional e impacto na qualidade de vida, a empatia foi a competência emocional que teve a menor frequência, e foi por conta disso, por conta da orientação da minha professora, querida professora, orientadora, mentora, Ana Cristina Limão de França, a qual agradeço até hoje, toda a orientação, apoio. Ela fala assim, olha, aprofunda os seus estudos em relação à competência emocional da empatia. Então, tudo quando fala sobre empatia, o meu radar aqui fica lá, né? Fica atento. E aqui, olha, observe, sinta e veja, né? O que Kenmoji escreve. Como vimos, o Ikigai é uma estrutura motivacional para nos fazer seguir em frente. Porque quando você fala, peraí, eu estou em busca do que eu amo, quantos por cento eu estou aqui? Eu estou desenvolvendo meus pontos fortes, peraí, tá. Minha recompensa, meu reconhecimento, minha contribuição para a sociedade. Ikigai é uma estrutura motivacional para nos fazer seguir em frente, para nos ajudar a acordar de manhã e começar a fazer a tarefa. Além do mais, na cultura japonesa, o Ikigai tem muito a ver com estar em harmonia com o meio ambiente, com as pessoas, empatia, ao redor e com a sociedade de um modo geral, sem a qual a sustentabilidade é praticamente impossível. E no meu livro Competência Emocional Quanto Antes Melhor, eu falo sobre a jornada da sustentabilidade das relações humanas, porque na época já estava falando muito sobre a sustentabilidade do meio ambiente. Eu falei, sustentabilidade dos nossos relacionamentos também. Por isso que relacionamento é muito importante no nosso dia a dia, para o nosso processo do Ikigai. Por isso que esse nosso relacionamento conosco e com a sociedade, com as pessoas que a gente ama, com a gente respeita, com as pessoas que a gente traz dentro do nosso processo. Então, essa obra Ikigai, ele vai falando, né, das histórias, mas acima de tudo, o Ikigai é nosso encontro, é esse equilíbrio desse processo. E ainda mais, com o processo do Flow, que dá
um processo de sabor para essa nossa jornada, para a gente sentir cada vez mais, sentindo as nossas emoções positivas, sentindo, respeitando as emoções que muitas vezes são desafios para a nossa vida. Mas isso vai gerando cada vez mais para essa nossa vida que é muito breve, sentido, para a nossa vida que é muito bela, para que a gente possa senti-la.